Rebeca Andrade conseguiu mais uma medalha de prata e passou a ser a ginasta brasileira mais premiada em Olimpíadas. Começou hoje a cobrança do imposto de importação nas compras de até $50. A bandeira tarifária da conta de luz voltou a ser verde com cobrança menor. Decreto vai aumentar o preço mínimo de todos os maços de cigarros a partir de 1º de setembro. Líder do governo no Congresso condenou o processo eleitoral na Venezuela e o Brasil assumiu as funções das embaixadas do Peru e da Argentina em Caracas. Milhares de pessoas acompanham o enterro de chefe do Hamas e pedem vingança contra Israel, que anunciou a morte de mais um comandante do grupo guerrilheiro. Estudo internacional incluiu 2 novos hábitos da vida moderna que aumentam a demência das pessoas. E um vídeo da NASA mostrou como uma nuvem de dióxido de carbono se move pela atmosfera da Terra. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Rebeca Andrade entrou hoje para a galeria das ginastas mais premiadas do Brasil. Com a medalha de prata conquistada na final individual por aparelhos, ela agora tem 4 conquistas em Olimpíadas. Rebeca Andrade é prata no individual geral de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A atleta do Flamengo já havia garantido um bronze por equipes na véspera. Ao todo, já são 4 medalhas olímpicas, somando o ouro no salto e a prata no individual geral em Tóquio 2020. Rebeca se tornou a mulher com mais medalhas da história do Brasil. E a coleção pode aumentar ainda em Paris. A ginasta está classificada para as finais do salto, trave e solo. O sonho do ouro segue vivo e a expectativa é de novos recordes. Outro feito histórico hoje foi de Caio Bonfim. Pela primeira vez em uma Olimpíada, o brasileiro conquistou uma medalha na marcha atlética. Ele também conquistou a prata. Medalha inédita para o Brasil. Caio Bonfim conquistou a prata na marcha atlética de 20 quilômetros dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, em uma prova vencida pelo equatoriano Daniel Pintado nesta quinta-feira. Pintado completou a prova em 1 hora, 18 minutos e 55 segundos, seguido por Bonfim, que terminou o percurso em 1 hora, 19 minutos e 9 segundos. O espanhol Álvaro Martín levou o bronze. Caio é filho de Gianete e João, 2 ex-atletas da marcha atlética, e está na 4ª participação em Jogos Olímpicos. No Rio de 2016, ficou perto de um pódio com um 4º lugar. Os atletas da marcha vão ter uma segunda prova nos Jogos de Paris, com revezamento misto, uma novidade do atletismo nesta edição olímpica, que vai acontecer no dia 7 de agosto. Outra vitória de hoje que dá esperanças de medalha para o Brasil foi do vôlei feminino. A seleção dirigida por José Roberto Guimarães literalmente massacrou a equipe do Japão por 3-0, com parciais de 25-20, 25-17 e 25-19, sem muito sofrimento. Com isso, foi para as quartas de final. E agora vamos ver como estão as medalhas, o quadro das medalhas olímpicas de Paris. Em primeiro lugar aparece a China, com 11 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze, total de 23. Na segunda posição aparecem os Estados Unidos, com 9 medalhas de ouro, 14 de prata e 13 de bronze, total de 36. Na sequência vem a França, com 8 de ouro, 11 de prata e 8 de bronze. 27 medalhas para os donos da casa. Em quarto, a Austrália, com 8 medalhas de ouro, 6 de prata e 4 de bronze, total de 18. O Japão fecha o top 5 com 8 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze, 16 medalhas. E o Brasil está na 30ª posição, 100 medalhas de ouro, agora com 3 de prata e 3 de bronze, total de 6 medalhas brasileiras.
E nos Jogos Olímpicos de Paris, uma das modalidades que vem chamando a atenção é a ginástica artística, principalmente pela performance da brasileira Rebeca Andrade e da norte-americana Simone Biles. E, independente da idade, praticar a flexibilidade é importante para a saúde do corpo. Embora a maioria de nós nunca vá conseguir fazer as piruetas das ginastas, nem atingir tais façanhas de elasticidade, a boa notícia é que a flexibilidade corporal pode ser melhorada por qualquer um de nós, pois a atividade pode ser treinada. Uma melhor elasticidade permite mover o corpo de diversas formas e ângulos, sem sentir dor ou lesionar músculos e articulações, além de melhorar a postura corporal. E por onde começar? Primeiro é preciso ter disciplina nos treinos, respeito aos limites do corpo e, claro, a orientação de um bom profissional. E para preparar os músculos e articulações, um bom começo é fazer um aquecimento leve, que pode ser uma caminhada rápida ou até mesmo exercícios de mobilidade, como recomendam os especialistas em educação física. As atividades são simples e podem ser praticadas em casa. Basta apenas um colchão e força de vontade. Na rotina é possível incluir o exercício de alongamento chamado foca, que trabalha a flexibilidade da coluna de forma geral. Na sequência, a torção de tronco deitado, de intensidade leve, é indicado para aumentar a mobilidade de rotação da coluna. Já a lateral de tronco sentado também vai deixar o corpo mais flexível. Outros exercícios podem ser incluídos à medida que se vai praticando. É importante ainda usar as técnicas corretas ao realizar os alongamentos para trabalhar o músculo que deseja alongar. Isso garante maior eficiência e ajuda a evitar possíveis desconfortos e lesões. Os especialistas alertam para práticas sem indicação ou sem supervisão, principalmente para quem possui condições de saúde limitadas e que podem ser agravadas por exercícios de alongamento. Lembrando que é importante não tentar imitar o treino de flexibilidade de um atleta de alto rendimento. O impasse na Venezuela não progrediu nesta quinta-feira. Apesar de todas as manifestações em defesa da transparência total sobre a eleição do último domingo, que reconduziu o ditador Nicolás Maduro ao cargo, hoje, nos corredores onde são tomadas as decisões, foi mais um dia de conversas. Inicialmente, a conversa entre Lula e Maduro estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira. No entanto, dois motivos adiaram o contato entre os dois. Primeiro, os auxiliares do petista achavam relevante um telefonema prévio entre Lula, o colombiano Gustavo Petro e o mexicano Andrés Manuel López, cujas posições estão alinhadas às do governo brasileiro, o que ocorreu na tarde de hoje. O segundo, a agenda de Lula ao longo do dia foi cheia. Com isso, a previsão é que o telefonema entre os dois políticos ocorra nesta sexta-feira ou até mesmo no fim de semana. O telefonema foi um pedido do próprio Nicolás Maduro, que tem sido cobrado pelo governo brasileiro e de outros países sul-americanos sobre a divulgação total das atas eleitorais que comprovem o resultado apresentado no domingo com a vitória dele. O governo Lula tem sido o principal interlocutor internacional do pleito. Aliado de Maduro, o petista enviou o ex-chanceler Celso Amorim, seu assessor especial, para acompanhar a votação em Caracas e foi procurado por outros chefes de Estado, como o norte-americano Joe Biden, para tratar do assunto. Apesar de acenos de Lula, o Itamaraty tem feito uma articulação internacional com Colômbia e México para cobrar a publicação dos registros eleitorais por Maduro. A diplomacia brasileira diz que não há precipitação. O Itamaraty afirma entender que se os documentos forem apresentados sem indícios de fraude, não há por que não reconhecer a vitória de Maduro. Membros do Planalto admitem, no entanto, que a situação se complica caso as atas não forem apresentadas devidamente. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, criticou o processo eleitoral na Venezuela. O parlamentar entende que foi uma eleição sem idoneidade, uma eleição em que os resultados não são passíveis de certificação e onde observadores internacionais foram vetados, é uma eleição sem idoneidade, afirmou. Ao mesmo tempo, a bandeira do Brasil foi hasteada no prédio da Embaixada Argentina em Caracas, depois do Itamaraty assumir os interesses diplomáticos e consulares da Argentina
Argentina na Venezuela. O movimento ocorre por conta da expulsão dos diplomatas argentinos de território venezuelano por parte do governo Nicolás Maduro, causada pela acusação da Casa Rosada de que a eleição presidencial de domingo foi fraudada. Agora à noite, o Brasil, a Colômbia e o México divulgaram uma nota conjunta em que pedem mais uma vez a divulgação de atas eleitorais na Venezuela. Querem também a solução do impasse eleitoral no país pelas vias institucionais e que a soberania popular seja respeitada com apuração imparcial. No documento, não é informado apenas o que é uma apuração imparcial. Nicolás Maduro também acusou o americano Elon Musk de ser quem orquestrou os ataques contra a Venezuela. Segundo Maduro, o empresário está envolvido nos danos ao sistema do Conselho Eleitoral. E pela segunda vez, ele desafiou o bilionário para uma briga. Elon Musk aceitou a disputa através de sua rede social X. E os dois ainda zombaram um do outro sobre viajarem a Marte. Antes da votação de 28 de julho, Musk demonstrou apoio a Maria Corina Machado e chamou Maduro de ditador. O prazo legal de 72 horas se esgotou para que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela divulgue o resultado das eleições no país. As tensões sobre a eleição presidencial vêm sendo contestadas por órgãos internacionais. Em outubro do ano passado, o governo da Venezuela e a oposição chegaram a um acordo para a realização das eleições. O tratado foi mediado pelos Estados Unidos com o apoio do Brasil. Com o acordo, era esperado que nenhum candidato fosse barrado de participar das eleições. Além disso, o pleito teria a presença de observadores internacionais. E, em troca, os Estados Unidos suspenderam sanções contra a Venezuela. A Venezuela é governada desde 2013 pelo ditador Nicolás Maduro. Ele foi proclamado vencedor da votação de domingo pelo Conselho Nacional Eleitoral, como presidente para governar o país até 2031, para um terceiro mandato. A disputa entre o presidente socialista Nicolás Maduro e o ex-diplomata Edmundo González levou a protestos mortais e generalizados contra o ditador Maduro e seus aliados nas Forças Armadas. Em meio a crescentes pedidos de mais transparência, o governo insistiu que não havia produzido totais de votos abrangentes no nível das sessões eleitorais devido a uma interferência no sistema. Maduro prometeu que seu Partido Socialista está pronto para divulgar todas as contagens de votos e disse que pediu ao Tribunal Superior para forçar os partidos de oposição a fazer o mesmo. O prazo legal de 72 horas se esgotou e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não divulgou o resultado das eleições no país com o total de votos e nem liberou as atas eleitorais para confirmar que Nicolás Maduro realmente venceu a eleição. As regras do CNE determinam que o total dos votos seja divulgado até 72 horas após a eleição, mas o Conselho chegou a prometer que elas seriam divulgadas dentro do mesmo prazo, o que não aconteceu. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou a repressão violenta contra manifestantes que questionam a falta de transparência nas eleições da Venezuela. A comissão aponta que intervenções violentas ocorreram em pelo menos 115 manifestações, deixando mais de 40 feridos e 17 mortos, 2 deles adolescentes. Um dos poucos observadores independentes autorizados a observar a eleição, o Carter Center, com sede nos Estados Unidos, anunciou em um comunicado que a eleição não pode ser considerada democrática. O Carter Center disse que o processo foi tendencioso a favor de Maduro e que teve falhas em todo o processo, descrevendo o fato de a autoridade eleitoral não publicar resultados desagregados como uma violação grave. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, anunciou que solicitará ao Tribunal Penal Internacional a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Uma das representações é que antes das eleições, Maduro anunciou um banho de sangue caso ele não vença. Ele cumpriu e está cumprindo com 17 mortos. Luiz Almagro afirmou: "Ficamos indignados ao ouvir isso e estamos ainda mais indignados agora que ele está fazendo. A premeditação, traição, impulso brutal, ferocidade e vantagem superior. É hora de apresentar acusações e de um mandado de prisão a ser emitido pela Justiça Criminal." Maduro disse que rejeitava todas as ameaças, inclusive a possibilidade de novas sanções dos Estados Unidos. E agora há pouco, o governo dos Estados Unidos reconheceu a vitória da oposição na Venezuela. Para o secretário de Estado, Antony Blinken,
abre aspas, está claro para os Estados Unidos e, mais importante, para o povo venezuelano que Edmundo González Urrutia ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial de 28 de julho na Venezuela. Fecha aspas. No comunicado, Blinken também parabenizou a oposição e defendeu uma transição respeitosa e pacífica na Venezuela. E veja a seguir, começou hoje a cobrança do imposto de importação nas compras de até $50. E a bandeira tarifária da conta de luz voltou a ser verde com cobrança menor. O INSS começou nesta quinta-feira o pente fino para apurar indícios de irregularidade de benefícios. Os alvos são os beneficiários do auxílio-doença e do benefício de prestação continuada, o BPC. Mais de 2 milhões de benefícios podem ser atingidos pelo pente fino do Instituto Nacional do Seguro Social. Cerca de 800 mil auxílios-doença e 1.250.000 benefícios de prestação continuada devem ter os documentos atualizados. O INSS intensifica o monitoramento, a revisão e apuração de possíveis ilegalidades em benefícios. Somente pelo BPC, são ao todo mais de 6 milhões de beneficiários, entre pessoas idosas acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. O pente fino é uma estratégia do governo federal para buscar economizar recursos para cumprir o arcabouço fiscal em 2025 e manter o equilíbrio das contas públicas. Até maio, o Instituto deixou de gastar mais de 750 milhões de reais com pagamentos indevidos, com o monitoramento permanente. Os beneficiários que ligarem para a Central 135 do INSS para pedir a prorrogação do benefício por incapacidade temporária serão encaminhados para fazer a perícia médica presencial. Quem for se apresentar pessoalmente deve levar a documentação médica atualizada que justifique o afastamento do trabalho. O prazo para inscrição no domicílio eletrônico trabalhista encerra hoje, de acordo com o anúncio do Ministério do Trabalho e Emprego. O novo sistema passou a ser obrigatório para microempreendedores individuais e para quem tem empregados domésticos. O cadastro e a atualização de informações podem ser realizados online e de graça no site do programa. A falta de inscrição não gera multa, mas pode causar problemas, já que o sistema envia notificações da inspeção de trabalho. Quando os dados de contato não estão atualizados, é impossível receber um alerta. Antes disso, o uso do sistema era obrigatório apenas para outros tipos de empregadores. A decisão de ontem dos bancos centrais, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, de não mexerem na taxa básica de juros de suas economias, repercutiu com força hoje no mercado financeiro. O dólar subiu 1,43% e fechou o dia cotado em R$ 5,73 na venda, que é o maior valor dos últimos 2 anos e meio. E a Bolsa de Valores caiu pouco. A baixa foi de 0,2% aos 127.395 pontos. E pela primeira vez desde fevereiro, o endividamento da população diminuiu. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 78,5% dos brasileiros terminaram o mês de julho com um pouco menos de contas para pagar, mas pela previsão da própria CNC, a situação poderá mudar um pouco, já que para o Dia dos Pais, no próximo dia 11, a expectativa é que a compra de presentes em todo o país chegue a quase 8 bilhões de reais. Roupas, perfumes e eletrodomésticos estão entre muitas opções de presentes para celebrar o Dia dos Pais, que representa o 4º dia comemorativo mais importante para o comércio do país.
Este ano, o setor do comércio espera aumentar as vendas em relação ao ano passado. Segundo dados divulgados na projeção da Confederação Nacional do Comércio, é esperado que ao todo quase 8 bilhões de reais sejam movimentados na data. Se confirmado, o número representaria um crescimento de mais de 4,5% em relação a 2023. O setor de vestuário deve ser o maior responsável por este valor, com um faturamento esperado de 3 bilhões de reais com a data. Fechando os três mais comercializados, produtos de perfumaria e os eletrodomésticos esperam um faturamento de mais de 1 bilhão de reais cada. Outro ponto observado na projeção é que a região sudeste deve apresentar uma porcentagem de vendas maior do que as demais, com quase metade do valor esperado. São Paulo é o estado que mais deve se beneficiar com a data, movimentando mais de 2,3 bilhões de reais. A data promete também aumentar o número de contratações de trabalhadores temporários neste ano, com quase 10.500 vagas abertas no varejo, apenas para atender a demanda sazonal. As compras internacionais de valor abaixo de $50 vão ficar mais caras. Isso porque começa a valer a taxa das blusinhas, que tributa essas compras em sites e e-commerce do exterior. A partir desta quinta-feira, começa a valer a taxa das blusinhas, que cobra imposto das compras de até $50 em sites e e-commerce internacionais. Em junho, o governo aprovou a cobrança de um imposto de 20% sobre compras internacionais de até $50. Até então, os produtos pagavam apenas o imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, com alíquotas que variam entre 17% e 19%, enquanto eram isentos do imposto de importação. Algumas empresas iniciaram a cobrança alguns dias antes, por conta da defasagem entre a realização da compra e a emissão da declaração de importação de remessa, que pode demorar entre 3 e 15 dias. Os carros elétricos cada vez mais vão ganhando espaço nas ruas. Isso porque eles podem ser mais econômicos, além de sustentáveis. 10% dos carros vendidos em 2022 foram modelos 100% elétricos. Porém, alguns fatores devem ser levados em conta na hora de decidir comprar um desses automóveis. O carro elétrico, como o próprio nome já diz, utiliza um motor elétrico em vez de um motor de combustão interna para se locomover. Por isso, esse veículo não depende de gasolina ou diesel. A principal vantagem desse tipo de carro, sem dúvidas, é em relação ao meio ambiente, pois contribui para a redução das emissões de gases do efeito estufa no ar e não queimam combustíveis fósseis. E por isso se tornam uma opção mais ecologicamente correta. Outra vantagem é a economia a longo prazo, que embora o custo inicial de compra desse tipo de veículo possa ser mais alto comparado com um veículo convencional, os proprietários podem economizar com peças e combustível. Além disso, a condução é mais suave e até mesmo mais silenciosa. Por outro lado, é importante saber das desvantagens do carro elétrico. A principal delas é a autonomia limitada, que vem sendo um ponto de preocupação para muitos consumidores. Os carros elétricos podem não ser ideais para viagens de longa distância, especialmente no interior do país ou em áreas com infraestrutura de carregamento limitada. Outra questão para se ter em mente é o tempo necessário para recarregar as baterias de um carro elétrico, pois essa é uma experiência bem diferente da agilidade de abastecer com combustível comum. Afinal, mesmo com carregadores rápidos, ainda pode levar várias horas para obter uma carga completa. Por ser uma tecnologia nova, pouco se sabe sobre os impactos ao longo do tempo. Ainda é difícil precisar quanto tempo as baterias vão permanecer utilizáveis. Os carros elétricos da Tesla, por exemplo, e de outros fabricantes têm softwares que protegem as baterias do excesso de calor ou voltagem que podem causar danos, especialmente durante o carregamento. As regulamentações federais exigem que os fabricantes garantam as baterias dos veículos elétricos por 8 anos ou 160 mil quilômetros. A maioria dos fabricantes substituirá uma bateria se ela perder mais de 30% de sua capacidade durante o período de garantia. No entanto,
Mesmo com os altos custos para a aquisição, esses carros podem ser vistos como um investimento, já que apresentam vantagens ao longo do tempo. A partir desta quinta-feira, a energia elétrica vai ficar mais barata. A Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a bandeira verde, o que significa que os consumidores não terão custo extra na tarifa do próximo mês. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como acionamento de fontes de geração mais cara, como as termoelétricas. A bandeira verde permaneceu durante 26 meses, desde abril de 2022 até junho de 2024. Em julho deste ano, passou a vigorar a bandeira amarela por conta da falta de chuvas em algumas regiões do Brasil. A bandeira verde sugere condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela tem condições de geração menos favoráveis e a tarifa sofre acréscimos de 1,885 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha, patamar 1, condições mais custosas de geração. A tarifa acaba sofrendo um acréscimo de R$ 4,463 para cada 100 kWh consumido. Já a bandeira vermelha, no patamar 2, indica condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre um acréscimo de R$ 7,877 para cada 100 kWh consumido. A ANEEL reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis. A economia de energia contribui para a preservação de recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo. E veja a seguir, estudo internacional incluiu 2 novos hábitos da vida moderna que aumentam a demência das pessoas. E milhares acompanham o enterro de chefe do Hamas e pedem vingança contra Israel, que anunciou a morte de mais um comandante do grupo guerrilheiro. A criação de uma agência nacional e o aumento do orçamento para o combate ao cybercrime são algumas das propostas que constam do documento Contribuições da Sociedade Civil e dos Setores Produtivos para a Estratégia Nacional de Cibersegurança, que foi apresentado hoje ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. O relatório é a primeira contribuição para a elaboração de projetos que ajudem o país na construção da nova Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, elaborada pelo GSI, por meio do Comitê Nacional de Cibersegurança. Em entrevista à Agência Brasil, a fundadora e presidente do Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime, Luana Tavares, disse que o relatório é fruto de 8 meses de trabalho, período em que foram levantados dados sobre a situação de cibersegurança brasileira. De acordo com a fundadora do Instituto, o Brasil é um dos países que mais sofrem com os crimes cibernéticos em todo o mundo. O documento mostra a necessidade de investimentos para o combate ao crime e para orientar a atividade de segurança cibernética. Segundo a especialistas, os crimes cibernéticos, principalmente os golpes aplicados por meio do celular, atingem muitas pessoas no país, mas poucos sabem como se prevenir. Em torno de 62% dos brasileiros não sabem o que é um e-mail. Não têm noção básica dos dados da segurança cibernética. Esse é um nível de consciência muito aquém do esperado para um tema que tem acometido os brasileiros diariamente, como é o caso das tentativas de golpe e de fraude. Foram sancionadas hoje as regras sobre o novo ensino médio no Brasil. As mudanças nos exames do Enem foram vetadas.
A sanção foi publicada em edição do Diário Oficial da União nesta quinta-feira. O governo decidiu então vetar o trecho que determinava que os processos seletivos para ingresso no ensino superior, como o vestibular, também o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deveriam ali incluir ali o conteúdo dos itinerários formativos, além das disciplinas da formação geral básica cobradas atualmente. Para o governo, a inclusão dos temas específicos e flexíveis do currículo de formação poderia comprometer a equivalência das provas, afetar as condições de isonomia na participação dos processos seletivos e aprofundar as desigualdades de acesso ao ensino superior. Outro trecho então vetado fixava que a mudança nos processos seletivos para o ensino superior valeria a partir de 2027. O governo considerou a perda de objeto do parágrafo, considerando o primeiro trecho rejeitado. Para a decisão também do veto, o Planalto afirmou ter consultado os Ministérios da Educação, dos Direitos Humanos e da Cidadania dos Povos Indígenas e também da Igualdade Racial. O Executivo enviou ao Congresso o projeto original da estrutura curricular do ensino médio no ano passado. Uma mudança no ensino médio, então, já havia sido aprovada durante o governo de Michel Temer, lá em 2017, mas recebeu diversas críticas. As regras, então, começaram a ser aplicadas em 2022, mas foram suspensas no ano passado pelo governo Lula para reavaliação e elaboração de novo projeto que foi enviado ao Congresso Nacional. A aplicação das novas regras deve ocorrer a partir de 2025, com um período de transição para os alunos que estiverem cursando o ensino médio no período. Ainda, de acordo com a lei, cada município deverá ter ao menos uma escola pública com oferta de ensino médio noturno. A medida deverá ser adotada caso haja demanda manifestada e comprovada pela matrícula no período noturno. A demência, que não pode ser definida como loucura, pode ser evitada com a simples mudança de hábitos. E agora um estudo feito por 29 especialistas do mundo inteiro, contando com 2 brasileiros, incluiu na lista daquilo que provoca o aumento da demência 2 novos elementos. Agora são 14 fatores. A demência, um conjunto de sintomas que afeta a memória, o pensamento e as habilidades sociais, é uma preocupação crescente no Brasil e no mundo. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas vivem com demência globalmente, e esse número deve triplicar até 2050, segundo a Organização Mundial da Saúde. A demência não é uma doença específica, mas um termo geral que descreve uma série de condições que resultam na deterioração da função cognitiva. O Alzheimer é a forma mais comum, representando 60% a 70% dos casos. A causa exata da demência ainda não é completamente compreendida, mas fatores de risco como idade avançada, histórico familiar, doenças cardiovasculares e estilo de vida podem contribuir para o seu desenvolvimento. Um novo estudo, que analisou a prevalência global dessa enfermidade, mostrou que cerca de 45% dos casos poderiam ser prevenidos se a população conseguisse eliminar um grupo de 14 fatores de risco. Além de avaliar com mais precisão o peso que fatores como déficit educacional, perda auditiva e isolamento social têm na ocorrência desses males cognitivos, os pesquisadores incluíram no mapa 2 outros elementos, o colesterol alto e a perda visual. Vários dos problemas que elevam a propensão a doenças cardiovasculares valem também para a demência, obesidade, tabagismo, sedentarismo, álcool em excesso, poluição e diabetes. Por isso, a lista de fatores modificáveis inclui desde programas de estímulos a atividades físicas e intelectuais, combate ao alcoolismo e tabagismo, até a melhora da educação básica. De acordo com o relatório, todas as crianças devem ter acesso à educação, pois uma longa duração de instrução é benéfico contra a demência. O combate aos fatores de risco também deve ser endereçado por políticas públicas, de acordo com os pesquisadores. Isso porque vulnerabilidade socioeconômica e dificuldades de acesso ao sistema de saúde, por exemplo, podem dificultar a missão de quem quer mudar um desses hábitos. Milhares de pessoas pediram vingança nesta quinta-feira durante o funeral em Teherã do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, assassinado na quarta-feira em um ataque da capital iraniana atribuído a Israel. Com bandeiras palestinas e fotos de Haniyeh, milhares de iranianos se reuniram na Universidade de Teherã, no
no início da cerimônia funerária do líder islamita, que será enterrado na sexta-feira em Doha, no Catar. Uma multidão acompanhou o caminhão que transportava os restos mortais de Haniyeh e de um de seus guarda-costas, que também morreu no ataque. Com bandeiras do Irã e da Palestina e fotos do líder, milhares de pessoas clamaram por vingança durante o funeral. Irã, Hamas e outros países do Oriente Médio acusam Israel, que não se pronunciou sobre o ocorrido. O Irã decretou luto oficial de 3 dias pela morte de Ismail Haniyeh e informou que o funeral será um evento aberto e público. O espaço aéreo da região onde a cerimônia será realizada ficará fechado por cerca de 6 horas. A televisão estatal iraniana mostrou os caixões sendo colocados em um caminhão, que iniciou a procissão até a Praça Azadi, também em Teherã. Após o funeral, os restos mortais serão transferidos para Doha, no Catar, onde Haniyeh vivia. Nesta quinta-feira, Israel anunciou ter matado Mohamed Deif, chefe do braço militar do Hamas. Deif comandava a Brigada Al-Qassam, uma espécie de força armada do Hamas, e foi um dos arquitetos da invasão a Israel em 7 de outubro de 2023. Embora Israel não tenha assumido a autoria do assassinato de Haniyeh, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou na quarta-feira que seu país deu golpes esmagadores em aliados do Irã, sem mencionar especificamente o líder do Hamas. Mesmo sem a confirmação da autoria por parte de Israel, o Ayatollah Ali Khamenei prometeu punição severa a Israel. O presidente Pezeshkian criticou a ação dentro do território iraniano e afirmou que o Irã defenderá sua integridade territorial, dizendo que Israel se arrependerá pelo assassinato covarde. Khamenei ordenou um ataque direto a Israel durante uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, na quarta-feira, logo após o anúncio da morte de Ismail Haniyeh. Segundo 3 autoridades iranianas, não identificadas ouvidas pelo New York Times, incluindo 2 membros da Guarda Revolucionária iraniana. Netanyahu, em pronunciamento na TV nacional israelense, disse que Israel cobrará um preço alto por qualquer agressão contra o país. A Rússia e países ocidentais trocaram nesta quinta-feira, com a colaboração da Turquia, 26 cidadãos, incluindo o jornalista americano Evan Gershkovich, em um dos maiores intercâmbios de prisioneiros desde a Guerra Fria. Uma das maiores trocas de prisioneiros entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria. Foi assim que o governo turco anunciou nesta quinta-feira a libertação de 26 pessoas de Estados Unidos, Alemanha, Polônia, Eslovênia, Noruega, Belarus e Rússia em um intercâmbio realizado pela agência de inteligência turca. 10 russos, incluindo 2 menores, foram trocados por 16 ocidentais e russos detidos na Rússia. Ivan Gershkovich, jornalista do Wall Street Journal de 32 anos, detido em março de 2023 e condenado em julho deste ano a 16 anos de prisão por acusações de espionagem, faz parte do grupo que deixou o território russo. Além dele, o compatriota e ex-fuzileiro naval Paul Whelan, de 54 anos, também foi libertado. Preso em Moscou desde dezembro de 2018 por espionagem, acusação que nega, o antigo militar era um dos detidos que recentemente desapareceram das prisões russas. Em Washington, o presidente americano Joe Biden chamou a troca de conquista diplomática. Sua aprovação brutal acabou e eles estão livres. Momentos atrás, as famílias e eu pudemos falar com eles por telefone do Salão Oval. Eles estão fora da Rússia. Hoje cedo eles foram levados para a Turquia e em breve eles estarão a caminho de casa para ver suas famílias. No sentido contrário, o governo turco informou que entre os prisioneiros que deveriam retornar à Rússia estava Adim Krasikov, um cidadão russo preso na Alemanha pelo assassinato de um ex-líder independentista checheno. O Kremlin indicou que o presidente Vladimir Putin concedeu indulto aos prisioneiros liberados no âmbito do acordo. E veja a seguir, novo ensino médio foi sancionado sem alterações nas provas do Enem deste ano. E um vídeo da NASA mostrou como uma nuvem de dióxido de carbono se move pela atmosfera da Terra.
A Controladoria Geral da União terá que fazer, no prazo de 90 dias, uma auditoria nas emendas feitas pelos parlamentares. A determinação foi feita pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é acabar com a prática do orçamento secreto. Todos os repasses de emendas parlamentares que beneficiaram organizações não governamentais e demais entidades do terceiro setor, a partir de 2020, devem passar por uma auditoria da Controladoria Geral da União. Além disso, o ministro do STF, Flávio Dino, também determinou que a destinação ou indicação de qualquer tipo de emenda para estados e municípios tenha vinculação federativa. Isso significa que deputados e senadores só podem destinar emendas parlamentares para os estados que eles representam. Dino tomou a decisão após uma audiência de conciliação que discutiu se o Executivo e o Congresso estão cumprindo a determinação do Supremo, que vetou a falta de transparência no pagamento de emendas parlamentares, o chamado orçamento secreto. A audiência terminou sem acordo entre as partes. Além do ministro do Supremo, participam da reunião representantes do Executivo, Câmara dos Deputados, Senado, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Advocacia Geral da União. A Polícia Federal fez hoje uma operação para tentar recuperar 50 milhões de reais desviados durante a compra de aparelhos respiradores durante a pandemia. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Cianose, que visa recuperar valores desviados na aquisição de respiradores pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste. De acordo com a Polícia Federal, os delitos investigados incluem crimes licitatórios, desvios de recursos públicos, lavagem de capital e organização criminosa. Foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão e medidas judiciais de sequestro de bens expedidos pela Justiça Federal da Bahia, nos estados da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira fase da Operação Cianose foi em abril de 2022, com a Polícia Federal investigando empresas contratadas pelo Consórcio Nordeste para fornecer ventiladores pulmonares durante o pico inicial da pandemia da Covid-19 no Brasil. De acordo com a Polícia Federal, o processo de compra teve diversas irregularidades, entre elas o pagamento antecipado de valor integral sem que houvesse no contrato qualquer garantia contra eventual inadimplência por parte da contratada. 3 homens foram presos por aplicar golpes em idosos dentro de agências bancárias no Rio de Janeiro. O grupo foi denunciado por funcionários de uma agência bancária situada em Bom Sucesso, que notaram a atuação suspeita dos criminosos no local. Policiais da 12ª Delegacia de Polícia foram acionados. Entretanto, enquanto os agentes se deslocavam, o trio criminoso saiu de Bom Sucesso e partiu para outra agência no Flamengo, bairro da Zona Sul do Rio, onde foram localizados e presos em flagrante. Com foco nos idosos, o bando oferecia ajuda às vítimas que precisavam utilizar os caixas eletrônicos e, por final, roubavam o dinheiro delas. Os criminosos se dividiam em tarefas, sendo um deles responsável por entrar em contato com as vítimas, o outro cuidava da distração e, por final, o terceiro integrante realizava as transações. Eles aplicavam golpes em diversos bairros e municípios do Rio, além de já ter atuado em outros estados na região nordeste do país. Após serem capturados, os criminosos confessaram a participação nos golpes e explicaram como funcionava o esquema do grupo. Eles responderão pelos crimes de furto mediante a fraude e associação criminosa. O governo federal decreta aumento do imposto sobre cigarros. Com o reajuste, a Receita Federal espera arrecadar 300 milhões de reais a mais neste ano. O preço mínimo de um maço com 20 cigarros será de R$ 6,50.
O governo informou que o aumento de arrecadação da tributação sobre cigarros será utilizada como medida compensatória à renúncia de receita por conta da lei que estende ao farelo e ao óleo de milho. O mesmo tratamento tributário concedido à soja relativamente à incidência do PIS e à COFINS. O preço dos cigarros é definido pelas empresas do setor, ou seja, cabe a elas decidir se o aumento de tributo será repassado ou não aos consumidores. Geralmente, a alta de impostos é transmitida aos preços. A partir de setembro, o preço mínimo do maço de cigarro será de R$ 5,00 para R$ 6,50. Além disso, a partir de novembro, o imposto sobre produtos industrializados aumentará de R$ 1,50 para R$ 2,25. O reajuste foi oficializado por meio de um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. A ideia de aumentar os impostos sobre cigarros para compensar a desoneração da folha de pagamento já era discutida pelo governo, mas ainda não havia sido concretizada. A medida, que poderia gerar cerca de 723 milhões de reais em arrecadação anual, segundo estimativas do Tesouro Nacional, não foi suficiente para cobrir os custos da desoneração, estimados em cerca de 25 bilhões de reais. O início de agosto será marcado por calor extremo e as temperaturas podem chegar aos 40 graus no Brasil. A previsão foi divulgada pela Metsul. Segundo a empresa de meteorologia, as regiões mais afetadas serão o sul, sudeste e o centro-oeste do país. A expectativa é que os termômetros no sul registrem mais de 30 graus e no centro-oeste alcancem cerca de 40 graus. As cidades de Cuiabá e Corumbá devem ser as mais afetadas com o calorão. Já a cidade de Brasília padece com o clima seco. Hoje ela completa 100 dias sem chuvas. Oeste e norte do estado de São Paulo devem apresentar dias com temperaturas entre 31 e 34 graus. A Metsul também alertou que a onda de calor pode agravar as queimadas no Pantanal. No início de julho, houve uma redução, mas no final do mês, o número de queimadas aumentou e o tempo muito seco só complica a situação. Um vídeo divulgado pela NASA mostra como uma nuvem de dióxido de carbono se move pela atmosfera da Terra. De acordo com a Agência Espacial Americana, a nuvem de gás poluente é resultado da contaminação atmosférica causada principalmente por usinas de energia, queima de combustíveis fósseis, incêndios florestais e aglomerações urbanas. De acordo com uma das cientistas, o gás que, nas imagens, paira sobre China, Estados Unidos e sul da Ásia originou-se de usinas de energia, indústrias, além de emissões de carros e caminhões. Já na América do Sul e na África, a nuvem de poluição foi formada por incêndios, desmatamento e pela queima de petróleo e carvão, segundo a NASA. Já o Brasil foi um dos grandes epicentros das queimadas, com um recorde de focos registrados no Pantanal, que deixou milhares de animais mortos em 2022. O comunicado da Agência Espacial aponta o dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, como a principal razão para o aumento da temperatura da Terra. Os cientistas também explicaram que o mapa aparenta estar pulsando por conta do ciclo de incêndios florestais, que tendem a aumentar durante o dia e diminuir à noite. Outra razão é a absorção e liberação de dióxido de carbono, à medida que árvores e plantas realizam a fotossíntese. Os cientistas explicam que parte da pulsação também vem da camada limite planetária, os 900 metros inferiores da atmosfera, que sobe à medida que a superfície da Terra é aquecida pela luz solar durante o dia e desce quando esfria à noite. O mapa foi criado pelo Estúdio de Visualização Científica da NASA, usando um modelo climático de alta resolução, alimentado por supercomputadores. Dados como sistemas de tempestades, formações de nuvens e outros eventos naturais são cruzados para construir o mapa interativo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.